É uma alegria estar aqui. Eu estive aqui há muitos anos atrás, mas foi para comprar almoço. Eu nunca vi, não, primeira vez. Ali embaixo, para vender almoço, eu vim aqui e comprei almoço. Agradeço, o convite. Não foi uma tarefa fácil. Eu marquei na minha agenda dia 28 essa confraternização de vocês. E hoje eu marquei um compromisso com os meus alunos lá do curso de teologia. Mas ela manda mensagem, como ela disse, aí ela falou, tudo certo para hoje à noite? Como assim? Mas graças a Deus eu consegui resolver. A gente vê que quando é da parte de Deus, Deus ajeita e coloca tudo nos seus devidos lugares. Amém? As pessoas deviam estar esperando que eu fosse pregar Neemias, Eu também achei que ia pregar Neemias. Mas aí o Senhor me direcionou para outro texto. E aí eu gostaria de compartilhar com as irmãs, que está no livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Gente, espera ali no meio, um pouquinho mais de Salmos. Esther 4, 14. Achando Salmos bom um pouquinho, que as irmãs acham. A palavra do Senhor nos diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Podem sentar, irmãs. Glória a Deus. Irmãs, esse momento que vocês estão aqui comemorando é muito interessante, a questão da oração, a importância da oração nas nossas vidas, tanto em casa como na igreja. E a gente vê a vida dessa mulher como uma vida de alguém que não tinha nenhum tipo de perspectiva, mas Deus muda a história dessa mulher. Então a gente vai ver na história de Esther uma construção na vida dela. Porque quando a gente vai ler Neemias, a gente vê Neemias construindo em favor da obra de Deus. E a partir do momento que aquela construção fica pronta, todo um povo é abençoado. E isso é muito importante. Vocês estão vivendo isso, vocês estão fazendo isso. Mas nós precisamos começar uma construção em nós. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade. Porque muitas vezes nós não entendemos quem nós somos, porque nós estamos preocupados com o que as outras pessoas estão falando. E se a gente não silencia essas vozes e começa a ouvir o que Deus está falando conosco, nós não entendemos quem nós somos. Então nós somos, para início de conversa, nós somos filhas. Porque Jesus morreu na cruz para nos resgatar. Eu gosto muito daquele texto onde Maria Madalena vai encontrar com Jesus. E ela segura ele, Porque Jesus fez uma mudança. Jesus, quando encontrava com pessoas, tinha encontros, tinha mudança, tinha transformação. A vida daquela mulher também estava em construção. E aí ele diz para ela o seguinte: olha, eu vou para o meu Deus, que é o vosso Deus, e eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. A partir daquele momento, a história do servo de Deus mudou, porque todo o Velho Testamento, o teu Deus vai ser o teu Deus, Foi a palavra ali de Ruth. Só que a partir da ressurreição de Jesus, agora não é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. Então nós estamos aqui na casa do Pai. E se nós estamos na casa do Pai, nós somos filhas dele, Então nós queremos usufruir dessa bênção de sermos filhos. E Esther é uma pessoa que ela nasceu numa situação, numa condição muito difícil. Ela nem chamava Esther, o nome dela hebraico é Radassa. E ela nasce num ambiente sem nenhuma perspectiva. E quantas de nós nascemos num ambiente sem nenhuma perspectiva? Eu vim para a presença do Senhor muito nova. Eu tive uma experiência com Deus aos 9 anos de idade. Eu cheguei em casa e falei assim com a minha mãe: mãe, agora eu sou crente. Mas foi um problema que as irmãs não têm noção, porque nós éramos muito católicos e eu era aquela católica que ajudava o padre na missa. E aí eu cheguei em casa da noite pro dia e digo que não sou mais, que agora eu sou crente. E aí ela fez um negócio comigo. Ela falou: olha só, eu vou deixar você ser crente, mas primeiro você tem que fazer a primeira comunhão, senão eu não deixo. Falei: mas se eu fizer a primeira comunhão, eu posso ser crente. 9 anos. Aí ela falou: pode. Aí eu fui, fiz uma primeira comunhão que ela pediu e ela deixou ser crente.
que eu tive, eu vim para a presença do Senhor por amor. Eu não tive um programa, não peço às irmãs que não tive programa de lá para cá, não. Porque quando nós temos vida, nós temos lutas, nós temos desafios, e isso faz parte do processo. Aquele que está em Cristo, ele está nesse processo. Mas Jesus disse que ele venceu o mundo, então nós vencemos o mundo também, glória a Deus por isso. Mas muitas de nós, muitas irmãs, não vieram para a presença do Senhor dessa forma. Muitas vieram com lutas, muitas andaram pelo mundo, tiveram as suas dificuldades, tiveram as suas sequelas, mas o importante não é o que aconteceu, o importante é o momento onde Jesus te resgatou, o momento onde Jesus te chamou e falou: vem para a minha presença, eu tenho algo para construir na tua vida. E a construção de Deus está sendo feita. A vida de Esther foi a mesma coisa. Esther nasceu num momento, numa situação muito difícil. O povo era cativo, o povo não era livre. Eles estavam no reino que não era deles. Jerusalém estava destruída, porque a gente vê depois Neemias indo para lá reconstruir os muros. Mas neste momento, Jerusalém estava destruída. Ainda havia algumas pessoas morando lá, mas não tinha muro. Irmãs, se não tem muro, não tem proteção. E quando vocês estão aqui orando, quando vocês estão orando de madrugada, vocês estão levantando muros, vocês estão levantando proteção, porque se não tem muro, entra qualquer um, faz qualquer coisa. Aquilo ali é o famoso Zé Ninguém. Qualquer um faz qualquer coisa, mas a partir do momento que a gente levanta muros, a gente coloca uma separação. Olha, daqui é uma coisa, para lá é outra. E nós, quando nós somos resgatadas por Deus, nós nos tornamos santos, santas, lutando contra o pecado. Porque o que é o santo? É o separado. Então Esther, ela nasce nessas condições, nasce cativa, órfã de pai e mãe. Ela é criada por um primo. Esther tinha tudo para ser uma pessoa aborrecida, amargurada, de ficar lamentando pelos cantos. Mas por que comigo? Não podia ter sido com a vizinha? Não. Deus apontou para ela e ela nasceu órfã, cativa, sendo criada por ele. E a vida de Esther, talvez ela não tivesse nenhuma perspectiva de vida, mas Deus sabia a história que tinha para ela. É muito interessante quando nós lemos os personagens bíblicos. Tem spoiler na Bíblia, né? Então a gente começa a ler lá José caiu no poço, José foi preso, mas você sabe que ele vai ser governador. Quando eu comecei a contar a história de Esther, vocês já sabem que ela se tornou rainha, mas Esther não sabia disso. E nós também não temos o spoiler da nossa vida. A única coisa que nós podemos garantir é que nós estamos em construção, mas nós não sabemos até onde Deus vai nos levar. Mas nós precisamos confiar nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que nos colocou aqui, que te plantou aqui, que Ele te fez como você é por algum motivo. Irmãs, eu vou contar para as irmãs que por muitos anos eu lamentei o meu tamanho, essa irmã não acredita. Porque pensa as irmãs que 1,77 não é fácil, a irmã também é alta. Ela sabe disso. O mundo não é feito para as mulheres grandes. O mundo é feito para as mulheres de 70 para baixo. O fogão não é da tua altura, a pia não é da tua altura, nada é da tua altura. Até eu entender que se Deus me fez desse tamanho todo, tem um motivo, tem um porquê. A minha forma física, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, a minha profissão, tudo isso foi escrito por Deus, porque eu não nasci por acidente. Eu, glória a Deus, fui muito planejada. Mas muitas pessoas nascem e ouvem isso: ó, você nasceu por acidente, tá? Eu nem te digo, isso é uma mentira do diabo, porque uma pessoa só nasce se Deus colocar o espírito de vida sobre essa criança. Então, quando nós nascemos com propósito. Ninguém tem um propósito depois que nasce, você já nasce com propósito. Então, Esther nasceu num ambiente difícil, mas já havia um propósito sobre a vida daquela mulher. Ela já nasceu com a mão de Deus, com a história dela escrita, mesmo que ela não soubesse. E a história nos diz que a rainha, ela faz bobagem, depois as irmãs leem lá, porque o livro é pequenininho, e aí precisa ter uma nova rainha. E Esther vai então para o concurso de beleza, né, das moças do reino. Qual a chance de uma judia ganhar o concurso? Humanamente, nenhuma. Quantas vezes
para você que isso não vai acontecer. Que isso que você está buscando, que isso que você está orando é impossível de acontecer. Eu gosto muito do texto de Lázaro, foi comentado aqui também. Foi cantado Lázaro, né? Marta diz para Jesus que acredita no poder dele, naquilo que ele vai fazer, mas quando Jesus chega diante do túmulo, Marta diz para ele assim: ó, já cheira mal, tá? Isso aí não tem jeito não. Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi, não tem mais jeito não. Isso aí já cheira mal. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas não tem mais jeito não. Só que Jesus diz para ele: tira a pedra, e aí você vai ver o milagre acontecer. Então tem coisas, irmãs, que nós precisamos fazer. Nós estamos em construção. Nós tomamos a decisão de hoje estar aqui, participar desse momento. E tem coisas que quando não dá mais para fazer, quando dizem que está cheirando mal, é Deus que opera. O milagre, a maravilha, é Deus que opera. É Ele que nos coloca onde Ele quer. E nós testemunhamos isso, porque aí eu posso dizer o testemunho da irmã aqui, que esteve com câncer. Chegou com certeza num momento onde ela não tinha mais o que fazer. Mas aí ela pode dar um testemunho: eu não tinha mais o que fazer, mas Deus fez sobre a minha vida. Irmã, se Jesus tivesse ido curar Lázaro, a história que nós contaríamos hoje é que Lázaro foi curado. Mas como Jesus não curou Lázaro, a história que nós contamos é de uma ressurreição depois de 4 dias, quando já cheirava mal. Qual o testemunho que você quer contar? A gente só tem testemunho quando a gente luta. E na sequência vem a vitória. E aí nós podemos dar glória a Deus e dar testemunho disso. A vida de Esther foi isso. Uma mulher que estava em construção e nem sabia que estava. E a palavra de Deus nos mostra que Esther ficou 1 ano se preparando para se apresentar diante do rei. Deus trabalha no secreto antes de trabalhar em público. Tem muitas coisas que não aconteceram nas nossas vidas ainda, porque não chegou a hora. A hora de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A irmã falou que quando Deus fecha uma porta também é bom, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O não de Deus é uma bênção para a nossa vida. O talvez de Deus é uma bênção para a nossa vida, e não só o sim. Esther ficou 1 ano se preparando, cuidando do físico, cuidando do espiritual, cuidando do emocional. A palavra nos mostra que Mardoqueu passava todos os dias, o primo dela, em frente ao palácio para ter notícias dela, porque ela estava presa lá dentro. Alguém sabia o que ia acontecer com esse ano? Claro que não. Ninguém sabia, a gente sabe, mas eles não sabiam. Mas ela confiou. Eu era órfã, eu sou órfã, né? Eu fui criada pelo meu tio, sou cativa. Mas se Deus me colocou aqui dentro, tem alguma coisa para acontecer na minha vida. Então eu só vou confiar. Eu vou participar do processo e vou confiar na construção que Deus está fazendo na minha vida. Porque, irmãs, o que mais Esther podia fazer? Ela tinha que se sujeitar ao lugar onde ela estava. Então ela se sujeitou debaixo da direção de Deus sobre a vida dela. E essa posição de Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas traduções, é bem o que as irmãs estão fazendo aqui, é orar. A oração, eu conheço um louvor que diz que a oração vai aonde eu não posso ir. Então, quando nós estamos orando, nós estamos cuidando de alguém. Nós estamos levantando muros de proteção sobre a vida de alguém. E Mardoqueu fazia isso. Ele passava por lá e queria informação sobre Esther. E aí a história continua dando sequência, mostrando que Esther, ela se submete a Mardoqueu, porque enquanto ela esteve com ele, ela obedeceu, ela se submeteu. Mardoqueu, inclusive, diz para ela: Esther, quando você chegar lá, não fala que você é Radassa, não entrega a sua origem, fala que você é Esther, dá outro nome para eles. Porque as coisas que Deus tem para fazer na nossa vida, tem coisas que são segredos, e nós não temos que revelar para todo mundo. É bom você ter um amigo, você ter uma amiga de oração, é muito bom, mas a gente não tem que falar tudo para todo mundo. Tem coisas que é você e Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Aquilo que Deus tem falado com você no secreto é para ficar no secreto, até o momento que Ele vai trazer isso ao público. Porque se Esther chega no palácio e desobedece a voz do primo dela, tudo tinha sido perdido. Deus ia ter que levantar outra mulher
para fazer aquele papel. Porque de cara o rei não ia querer nem ver. É uma cativa. Eu vou ver uma cativa para quê? Mas Deus tinha muito mais para ela não ter esse nome, essa posição de cativa. Então ela se submete fora do palácio. Ela se submete dentro do palácio. Ela entende que ela está em construção, sem saber o que ia terminar aquilo, mas sabia que era um processo. Construção, irmãos, é processo. Quem viu a praça ali da Ponte do Luca? Os irmãos passaram ali. Eu trabalho em Werneck, então eu passo ali por dentro do Lema, do caminho de dentro, todos os dias. Você passava lá, tinha aquele negócio todo tampando, e a gente ficava naquela expectativa: gente, o que será que vai sair daí? O que será que vai sair daí? Porque a construção é assim. A gente não vê essa construção do secreto. As pessoas podem estar olhando para a gente pensando: o que vai sair dela? Até onde ela vai chegar? Mas Deus sabe. Quem estava lá dentro construindo sabia como que aquele barco estava falando. E quando tirou foi uma surpresa, porque ficou muito bonito, de muito bom gosto. E nas nossas vidas também é assim. Deus vai trabalhando ali no secreto, ninguém está vendo. Mas o processo está acontecendo, a construção está acontecendo. E quando essa construção vem a público, não é para a nossa honra, mas é para o reino. Outras pessoas são abençoadas por aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque, irmãs, nós damos frutos para outros se alimentar. A árvore não se alimenta do próprio fruto. Então, nós alimentamos pessoas, mas nós precisamos estar dispostas a passar pelo processo. E Esther esteve disposta. E dentro do palácio, ela também se sujeitou. Tem que ficar 1 ano? Vou ficar 1 ano. Ela podia ter questionado? Podia. Poxa vida, agora eu vou demorar 1 ano para ver a cara do rei? Não, você vai ficar 1 ano. Você vai se preparar 1 ano. Quanto tempo Deus mandou você ficar quietinha? Irmãs, ficar quietinha não é fácil, principalmente para as mulheres. Ficar em silêncio, ficar no secreto com Deus não é fácil. Nós somos muito ativas, nós somos mulheres empoderadas em Cristo, nós fazemos, nós acontecemos, e ter esse momento reservado, porque você precisa guardar o momento de Deus, é muito difícil. Mas nós precisamos aprender, inclusive, a ficar em silêncio, inclusive a parar quando tem que parar, aprender que até ali você não vai, você vai ficar aqui, porque Deus sabe a hora de todas as coisas. E Esther aguarda. Esther não compete com ninguém. Esther não arruma confusão com ninguém. Ela aguarda Deus operar na vida dela. Sabe por que ela aguarda? Porque ela foi instruída. O primo dela instruiu. Ela aguarda porque ela sabia que não tinha nada sobre as mãos dela que ela podia fazer. Eu tenho o poder de pegar esse copo com água e tomar água. Se eu tenho poder de fazer isso, eu faço. Mas há coisas que eu não tenho o poder de fazer. E não vai adiantar eu reclamar, não vai adiantar eu lamentar com o pastor, eu lamentar com a irmã. O que vai adiantar eu colocar diante de Deus: Senhor, isso eu não tenho mais o que fazer. Isso está nas suas mãos. Eu estou numa construção e eu não estou entendendo nada. Ou vocês nunca tiveram essa sensação? Eu já tive várias vezes. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo à minha volta. E num determinado momento, Deus mexe na posição de uma peça e tudo se encaixa. Você fala: ah, Senhor, o que o Senhor me falou antes? Mas é assim a vida do servo é emoção. A vida do crente é emoção. Mas independente disso, é uma vida de confiança, de esperança, de expectativa, porque nós servimos um Deus que é todo poderoso, que é onisciente, Ele sabe de tudo e que é onipresente. Ele está aqui conosco, Ele está nas outras igrejas aí, onde estão cultuando a Deus. Já passei lá no meu bairro, tinha uma igreja aberta, um irmão sozinho lá cantando e tocando, e eu olhei e falei: ó, Deus abençoe, Deus é com ele está sendo ministrado por Deus, porque esse é o Deus que nós servimos, e esse era o Deus que Esther servia. Então ela sabia que estava em construção. E no momento que ela vai se apresentar ao rei, a palavra de Deus nos diz que o rei amou a Esther. Ele pode ter se encantado pela beleza dela, até pode, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele amou a Esther. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Porque quem colocou esse no coração desse rei foi o próprio Deus. Porque tinha um propósito, tinha um projeto. A
a construção estava sendo feita. E aí, irmãs, Esther chega numa posição confortável, agradável. E às vezes nós achamos que chegamos nessa posição. Não, o que tinha para ser feito já foi feito. Me tornei rainha. O que mais pode acontecer? Já cheguei no top de linha. Sou rainha, vou usufruir dos benefícios do palácio, vou ser servida porque sou rainha, mas não foi para isso que Deus chamou Esther. E às vezes nós estamos paradas numa posição e não é lá que Deus vai nos deixar. Deus tem algo para fazer em nós. Então nós precisamos estar atentos a isso. E esse momento chega, que é o momento da luta. Porque muitas pregações hoje só falam de triunfalismo, mas não fala da luta, do desafio que o servo de Deus enfrenta todos os dias. Quem já ouviu falar, não sei se vai voltar, se não voltar a falar, que mata um leão por dia. Eu às vezes mato o leão dos outros. Eu falo, esqueceram de matar o leão e deixaram para mim. Tem vezes que eu estou matando o leão de outra pessoa. A vida do crente é assim, você mata um hoje, amanhã você acorda, tem outro esperando. Mas você vai lá em nome de Jesus e mata ele também. E se precisar matar do outro lá que largou para trás, você mata também. Essa é a vida do crente. Então, no momento que Esther achou que estava tudo bem, tudo tranquilo, aí vem uma luta. E essa não era qualquer luta. Essa era uma luta de morte de toda uma nação. E Mardoqueu manda mensagem para ela: Esther, se posiciona, faz alguma coisa. E é o texto que eu li para as irmãs, porque foi para este momento que Deus te levantou. Irmãs, recebam essa palavra sobre a vida de vocês. É para este momento que Deus te levantou. É para este momento que esse grupo de oração se posicionou dentro da igreja. É para este momento que essa igreja está atuando no reino. É para este momento. É para o momento da luta. É para o momento da dificuldade. É para o momento do desafio. Esther chega a temer, porque ela é carne igual a gente. Ela também sentiu medo. Mas o que Esther faz? Ora e jejua por 3 dias. Jejua ela, jejua aqueles que estavam no palácio ao redor dela. Irmãs, a Bíblia não diz se essas pessoas eram judias. Talvez essas pessoas fossem persas. E essas pessoas viram em Esther algo tão especial que participaram daquele jejum de 3 dias, participaram daquela oração de 3 dias, porque enquanto Esther fazia isso no palácio, todo o povo fazia a mesma coisa. E o que as irmãs estão fazendo aqui? A mesma coisa, todos juntos, um só Espírito. Como que começa a igreja de Atos? Todos tinham tudo em comum, estavam todos reunidos no mesmo lugar, até que veio o Espírito Santo sobre eles. Assim funciona a igreja. Naquele momento, uma igreja estava sendo construída, uma igreja estava sendo levantada, o povo estava se posicionando. E quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, o milagre acontece. E Deus dá sabedoria, Deus dá direção, Deus dá discernimento para Esther. Porque Esther não chega diante do rei e já vai dizendo não. Ela prepara o ambiente. Mas por que ela prepara? Com certeza, porque Deus deu a direção para ela no período da oração. Irmãs, quantas coisas Deus fala conosco quando nós estamos em oração, quando nós estamos num momento de comunhão com Ele. Quantas coisas? Mas eu não ouvi nada. Não ouviu porque estava ouvindo outras coisas. Nós precisamos silenciar as vozes do nosso coração, as vozes do mundo, as vozes às vezes de familiares, de colegas de trabalho. Silencie vozes que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem com a tua vida. E comece a ouvir o que Deus está falando. E o melhor lugar para Deus falar é durante uma oração. E Deus fala forte, irmãs, fala poderoso conosco. Uma vez eu sou professora do Estado, e eu cheguei numa situação tão difícil na minha vida profissional que eu disse para o meu marido que ela largou o emprego. E você largar um emprego público é uma coisa que ninguém entende. E eu cheguei em casa e falei para ele: eu vou largar esse emprego, amanhã eu não volto mais. E ele falou para mim assim: você crê que Deus muda a história do dia para a noite? Eu falei: creio, né? A gente crê, mas
crer mais ou menos. Eu creio. Ele falou, então Deus vai mudar a história do dia para a noite. Irmãs, eu dormi, eu acordei. Quando eu cheguei no meu trabalho, tudo tinha virado. Era outra situação, era outra história. Eu fui trabalhar em outro lugar e agora em outubro eu fiz 31 anos de serviço. Gente, eu comecei com 18, tá? Antes que comecem a fazer as contas. Eu fiz 31 anos, estou 49 anos, vocês vão fazer muita força. Mas isso aconteceu porque eu passei por um momento difícil e Deus foi lá e agiu. E dentro da minha profissão, quantas pessoas eu já ministrei, quantas pessoas eu orei dentro da escola, quantas pessoas eu falei da parte de Deus, porque é na luta também que nós somos usadas. É nas lutas que nós temos grandes experiências com esse Deus. E a vida de Esther foi isso. E Esther, então, alcança de Deus aquilo que é a vontade. E ela se torna uma mulher conhecida até hoje, no povo de Israel, por ser a mulher que salvou o povo. Na verdade, ela foi a mulher usada por Deus para que essa salvação viesse a este povo. Mas por que essa mulher chegou neste lugar, nesta posição? Porque ela suportou o processo. Porque ela entendeu que ela estava em construção e que aonde Deus a levasse, lá ela seria uma bênção. Lá ela ia usar isso em favor do outro. E nós, irmãs, estamos nessa situação. Estamos em construção o tempo todo. Nós estamos em construção na nossa vida profissional. Nós estamos em construção na nossa vida afetiva, na nossa vida dentro da igreja, mas principalmente na nossa vida espiritual. Nós vivemos um momento, em 2020, muito difícil. Todo mundo lembra desse momento. Agora, qual foi o diferencial de quem Deus levou e de quem Deus deixou, permaneceu? A palavra de Deus em João 14, 1, 2, 3, Jesus fala que ia para o Pai, ia preparar moradas. E quando essa morada estivesse pronta, ele viria buscar. A morada de alguns ficou pronta em 2020, em 21, em 22, em 23, em 24 e até hoje de 2025. A nossa ainda não está pronta. Por isso que nós estamos aqui. E se a nossa morada não está pronta e Ele não veio nos buscar ainda, é porque tem algo para nós fazermos. É porque a nossa morada está em construção. E se ela está em construção, nós também estamos em construção. Maravilha! A gente não pode deixar isso passar despercebido e ficar brincando de ser crente. Ah, eu sou lá da Assembleia. Você fala, poxa, a igreja é uma benção. O que você faz lá? Eu escuto o louvor. Eu assisto o culto. É tão bom assistir o culto. É bom. É bom. Mas é melhor ainda você ser útil na casa de Deus. É melhor ainda você trabalhar com o reino, já que você está em construção e você tem fôlego de vida. Esse fôlego de vida é para você fazer algo para Deus. E o que Deus está te chamando para fazer? O que Deus está construindo na tua vida? Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para nós, para a gente poder atuar neste lugar. E nós aprendemos sobre Esther, uma mulher em construção, que Deus usa começos difíceis para construir histórias gloriosas. Tem alguma gestante aqui? Não? Então posso contar outra história. O meu primeiro filho faleceu no dia da alta. Eu não gosto de contar isso quando tem gestante, porque a pessoa fica assustada com a história. E eu saí do hospital, porque você entra com a barriga e espera sair com o filho no braço, mas eu saí sem filho, só saí com a bolsa dele. E foi um momento muito difícil. Isso tem 27 anos. Eu fui mãe aos 22. Eu casei com 20, com 22 eu já fiquei grávida do Gabriel. E nós cuidávamos na igreja, eu e meu marido, onde tinham 2 gestantes. E eu cuidei dessas gestantes de levar médico, de acompanhar no pré-natal. Quando essas crianças nasceram, eu olhava as crianças para elas assistirem o culto. Por quê? Porque eu sou uma bênção? Não. Porque eu tinha um trabalho. Eu olhava para aquela criança sangrando por dentro. E eu falava com Deus, Deus, por que o Senhor levou o meu e ela tem o dela? Porque eu sou gente. Eu tenho carne, um pouquinho de gordura, mas eu sou normal.
Mas aquilo que era o meu chamado, aquilo que o meu propósito, estava acima da minha dor, estava acima do meu lamento, estava acima daquilo que eu chorava aos pés do Senhor. Eu ouvi um louvor na época que fala, mas parece que um furacão me alcançou. Aquele louvor era eu. Eu tinha a sensação que o furacão tinha passado, tinha me jogado de perna para cima. E que as coisas não voltavam para o lugar. E aí 2 anos se passaram, nasceu o João Vitor. Depois, 5 anos depois, nasceu o Mateus. Mas nesse período, irmãs, nesses 27 anos que Deus levou o Gabriel, as irmãs não têm noção de quantas mulheres foram ministradas por causa da minha história. Quantas mulheres passaram por isso e chegaram para mim e disseram para mim, se você conseguiu, me fala como é que é para eu poder conseguir. A Estela tem um louvor que ela diz, se o Senhor não fizer um milagre, faz um milagre em mim. Né? Que o milagre seja na minha vida. E é bem isso que aconteceu. Eu estou dando um exemplo assim, bem de morte, mas quantas outras coisas nós passamos nessa vida, irmãs, toda ferida curada vira ministério. Entenda isso. Coloque a sua ferida, coloque a sua luta diante de Deus, porque vira ministério, vira testemunho. As pessoas olham para você e falam, gente, ela consegue. Ela passou por isso, ela passou pela prova, dando glória a Deus. Como é que funciona isso? Também vai fazer isso. As pessoas olhavam para Esther e tinham esperança. Gente, olha o que Deus construiu na vida dessa mulher. Então Ele pode construir na minha vida também. Deus usa começos difíceis para construir histórias gloriosas. O tempo de preparo não é perda, é investimento. Eu não falo para ninguém que eu perdi um filho. O que eu falei para as irmãs? Deus levou meu filho. Eu não posso perder uma coisa que eu não tenho controle sobre ela. Eu posso perder essa caneta. Larguei ela por aqui e ela perdi. Não, meu filho eu não perdi. Deus levou. Deus me deu. Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que Jó disse. Porque ele entendeu que era o processo. Ele passou pelo que passou porque entendeu que era o processo. Então, o tempo de Deus não é perda. As crises, elas não nos quebram, elas nos constroem. A crise só quebra quem está na carne. Sabe como a gente entende o que é mais forte? A carne ou o espírito? Mais forte é aquilo que a gente alimenta. E o que nós temos alimentado? Nós temos alimentado a nossa carne. Nós temos gastado o nosso tempo com as coisas que dão prazer à nossa vida, ou nós temos gasto o nosso tempo, investido o nosso tempo naquilo que alimenta a nossa vida. Irmãos, ontem eu tive na exposição um grupo muito bom de pessoas assistindo o show. Eu particularmente não gostei porque eu não deve ser idade, né? Meu filho gostou. Tanto que eu nem fiquei até o final. Mas eu fiquei feliz de ver um grande grupo. Porque nós cristãos, nós somos jogados de lado, nós somos desdenhados. O show que nos atende é na quinta-feira. O que tem nos outros dias da semana? Shows que não nos atendem. Mas sabe o que acontece? Acontece que os próprios cristãos vão lá nesses outros dias e enchem aquele lugar. Se os cristãos se posicionam e falam, eu só vou dar lucro no dia que aquilo ali me atende. No dia que aquilo ali alimenta a minha alma, eu tenho certeza que ia começar a ter show para crente no domingo, no sábado. Mas não. Tá? Porque agora, não, Deus entende. Deus entende, você responde por aquilo que você diz que Deus entende. E essa situação, infelizmente, está piorando, mas nós estamos tomando uma decisão diferente. Porque com certeza quem está aqui hoje é porque foi para lá, obviamente. Mas deve ter gente que não pôde vir porque teve compromisso em outro lugar. Nós escolhemos a melhor parte. Nós decidimos estar onde Deus tem algo para nós. Então a crise ela não quebra, ela constrói. Aproveite este momento, tenha mais comunhão com Deus, chegue mais próximo de Deus, fale com Deus. Irmãs, eu já tive momentos na minha vida que eu não conseguia orar, eu só chorava. Eu ajoelhava e só chorava. E chorava de soluçar. Mas Deus recolhia as minhas lágrimas. Você ajoelha ali derrotado. Mas quando você levanta vitorioso. Porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. A crise não nos destrói. Os verdadeiros servos cristãos, a crise nos constrói. E o propósito, irmãs, exige coragem. Você tem que ter coragem.
tem que ter disposição, tem que ter decisão. Eu decido permanecer. Se você não decidir, o diabo vai dizer que você não dá conta. Outras pessoas usadas por ele vai dizer que você não consegue. Mas você tem que destruir essas palavras do inferno e falar da parte de Deus. Eu consigo, eu permaneço, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Eu estou em construção. E você vai chegar onde não sei, mas eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. E isso é o suficiente para nós, que somos servos do Senhor. Deus completa tudo que começou. Deus não faz nada pela metade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Irmãos, tudo aquilo que nós viemos oferecer para o Senhor aqui é o que Ele já nos deu. Nós não temos condições de ofertar a Deus nada que Ele não tenha nos dado. Quando a gente vem à frente da igreja e oferta e dizima, você está entregando o que Ele já te deu. Quando você canta aqui, você está cantando porque Ele já te deu. Quando a gente entrega uma palavra, lê um versículo, quando a gente ministra, quando a gente ora, a gente só está dando algo que Ele já nos deu. Deus completa tudo o que Ele começou. Filipenses 1,6 diz assim: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem crê que Deus começou a boa obra na tua vida, e Ele vai completar no tempo dEle, na hora dEle, mas enquanto isso não acontece, estamos em construção, estamos em processo, e nós glorificamos a Deus pelo processo, pela construção, porque essa é a vontade dEle para nós. Deus já começou a obra, e é isso que importa. O processo da construção é fácil, irmãs? Não é não. A irmã falou aqui, quando você começa a mexer alguma coisa dentro de casa, você pode mexer num cômodo, mas a casa inteira fica suja. É um estresse quando você mexe em qualquer coisinha dentro de casa. Mas a hora que fica pronto, você, oh Deus, que bênção, como ficou bom, ficou do jeitinho que eu queria. Construção não é algo simples, irmãs, não é algo fácil. Mas é processo de Deus para nós, e quando fica pronto é uma bênção. Quantos irmãos partiram para o Senhor? E nós lembramos daquilo que eles fizeram para o reino, e isso ainda mexe conosco. Porque, irmãs, Atos dos Apóstolos não terminou não. Já contaram isso para vocês? Nós continuamos escrevendo os Atos dos Apóstolos. Muitos servos de Deus partiram e deixaram a escrita dos Atos aqui. E esses Atos nos inspiram. E nós estamos escrevendo. Ainda escrevemos esse livro de Atos. Então o processo é fácil? Não. Mas ele é necessário e ele é possível. Obstáculos na construção? É obstáculo. Vocês tiveram dificuldade de vir aqui ou vocês tinham outro lugar para ir? Eu tinha outro lugar para ir. A gente sempre tem para onde ir. Mas sabe o que os discípulos disseram para Jesus? Vocês sabem. Os discípulos disseram: para quem iremos nós? Não para onde, porque para onde todos nós temos para onde ir. Mas eu não tenho para quem ir. Eu só posso ir a Cristo. Então, se hoje vocês chegaram até aqui, é porque vocês não tinham para quem ir. O único lugar, o único estado para estar, a quem ir é a Jesus. Aonde ir, você pode ir para qualquer lugar. Então, para quem ir é com Jesus. Então, obstáculo tem? Tem. Mas nós sabemos aqui. Deus começou a obra e Ele vai terminar. E o processo nos transforma a imagem de Cristo. Porque é isso que as pessoas veem em nós. Nem todas vão usar o microfone para realizar a obra. Nem todas vão cantar. Eu canto, mas não encanto. Entendeu? Eu canto afinada, canto no tom, porque eu toco instrumento, mas ninguém fica assim com os olhinhos virados quando eu canto. Eu só canto. Vamos lá. Mas tem irmãs que cantam maravilhosamente, é o tom. Tem irmãs que fazem uma comida que é impressionante. Quando você come aquela comida, a comida ministra em você. Você fala, gente, que bênção. Vocês já entraram num banheiro de congresso limpinho, cheiroso, e você sentiu, ai, que bênção.
Eu já entrei em banheiro de congresso e agradeci a irmã por ter limpado. Falei, irmã, Deus te abençoe. Que bênção chegar aqui e encontrar um lugar agradável. Porque esse é o chamado dela. E não tem nada demais, ninguém é maior, ninguém é menor. Porque Esther estava numa posição de rainha, mas quem estava à volta dela também guerreou pelo povo. Quem estava no meio do povo também guerreou. O importante é você estar no lugar que Deus colocou. Seja ele na cozinha, seja ele no altar, seja ele no banheiro. Aonde Deus te colocou? Deus me colocou para fazer missão, para pregar. Deus me colocou para eu abrir uma rede social e falar dele na rede social. Aonde Deus te colocou? É lá que você vai frutificar. É lá que a construção de Deus vai ser feita. É lá que está o teu processo. Glória a Deus. Entenda quem você é em Cristo. Você é uma filha amada do Pai. Amém. Nós somos princesas do Senhor. Não permita que ninguém diga o contrário. Eu sou uma princesa do Senhor. Se olhe no espelho e diga isso. Eu sou uma princesa do Senhor. Porque eu sou filha dele. Glória a Deus. Eu sou a melhor versão que ele queria que eu fosse. Nós temos que saber quem nós somos. E nós temos que saber o nosso chamado, para o que você foi chamada. Quando você entende o teu chamado, quando você entende o lugar onde você tem que estar, a construção flui. Independente lá dos Sanbalate, Tobias, Gesem, que apareçam. A palavra de Neemias é uma palavra que nós devemos que dar. Na minha versão, Neemias diz o seguinte: estou ocupado, tenho mais o que fazer. E essa é a nossa palavra para a conversinha fiada. Essa é a nossa palavra para aquilo que não edifica. Estou ocupada, tenho mais o que fazer, tenho uma obra para realizar, eu tenho algo de Deus na minha vida que precisa ser construído. E essa é a nossa palavra. Irmãs, eu desejo que vocês frutifiquem muito, que no próximo ano seja o dobro de irmãs aqui, orando, lutando por essa igreja, lutando por este reino, lutando umas pelas vidas das outras. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigada por poder estar aqui junto com vocês. Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela vida da pastora.